Estamos no mês de abril, na Semana da Inconfidência Mineira. É muito importante, né, nos conscientizar sobre a importância desse grande movimento nativista que surgiu aqui, na antiga Vila Rica, aqui em Ouro Preto, com a ideia de emancipar Minas Gerais de Portugal e proclamar uma república aqui na nossa região. A Inconfidência Mineira, podemos dizer que foi o movimento mais importante da história do Brasil. Muitos mineiros, portugueses que viviam em Minas Gerais, eles estudaram na Europa e trouxeram para a nossa região ideias relacionadas à Revolução Francesa, ideias relacionadas à independência dos Estados Unidos. E aqui encontraram com o grande alferes Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, resolveram criar esse movimento para desligar Minas Gerais de Portugal, baixar os impostos, industrializar a região, e alguns também preocupavam em abolir a escravidão na nossa cidade. Tiradentes, ele criou um movimento que na época era chamado de Conjuração Mineira. Mais tarde, esse movimento passou a se chamar Inconfidência Mineira, porque os membros desse movimento eram pessoas vistas como traidores da rainha, pessoas infiel à coroa portuguesa. Por isso, um inconfidente. É o nome dado a esses revoltosos que conspiraram contra a coroa portuguesa por conta da derrama e das cobranças absurdas de impostos que afligia os mineradores naquela região. A Inconfidência Mineira, ela se iniciou aqui na nossa região no século XVIII, mas o plano foi desmantelado em 1789 através da delação do coronel Silvério dos Reis. Tiradentes foi preso, julgado, enforcado, decapitado, a cabeça dele ficou exposta bem aqui onde tem a estátua do Tiradentes. Dia 21 de abril agora é o dia do Tiradentes, o único brasileiro que tem seu dia como feriado nacional. Então, bem-vindo a Ouro Preto, berço da liberdade, cidade da Inconfidência Mineira. A Semana da Inconfidência Mineira ela é muito importante, principalmente para nós nativos, porque é uma história do qual todo mundo se envolve, principalmente nós nascidos aqui na cidade. A Semana da Inconfidência Mineira tem a ideia de conscientizar as pessoas sobre a importância, né, dos heróis que lutaram pela independência de Minas Gerais, para a abolição da escravatura, e vale muito a pena a gente ler e visitar também essa exposição que vai especificar melhor para vocês sobre a importância da Inconfidência Mineira e de outros movimentos nativistas. Essa é uma exposição do projeto República UFMG em parceria com o Senado Federal. O nome dela é Itinerários da Independência. Nessa exposição, a gente conta a independência do Brasil com um outro olhar que foge à narrativa de sempre, que é a de Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga. Nessa exposição, a gente conta, por exemplo, a história das mulheres que lutaram no nosso processo de independência, como foram as guerras nas províncias brasileiras, partindo da Conjuração Mineira como ponto de partida, como aquele movimento que iniciou a nossa trajetória até nos tornarmos independentes de Portugal. Nessa exposição, nós dividimos o Caminhão-Museu em 5 espaços que contam essa história de maneira lúdica e interativa. Nós temos painéis com pinturas que contam as histórias das mulheres, com pinturas que mostram cenas da Guerra de Independência nas províncias brasileiras. Nós temos uma biblioteca com livros sobre diversos temas, sobretudo sobre a independência do Brasil. Esse espaço aqui é a nossa sala de realidade ampliada, então a ideia é que os visitantes possam fazer parte dessa cena histórica que a gente tem aqui, que é o quadro da reunião de ministros presidida pela princesa Leopoldina. Então, por meio da tela verde que a gente tem aqui na sala, a gente consegue colocar as pessoas dentro do quadro, interagindo com os personagens, né? E a gente tira as fotos e envia para as pessoas por e-mail. Aqui nós temos, por exemplo, partindo da Conjuração Mineira como o movimento que iniciou o nosso processo de independência, a história de Hipólita Jacinta, que ao lado de Tiradentes liderou os conjurados durante o movimento da Inconfidência, Conjuração Mineira, não é? A Hipólita até então era uma personagem desconhecida desse processo, e essa exposição faz com ela e com os outros acontecimentos o que é trazer à tona histórias que ficaram apagadas ou foram contadas de forma distorcida para a gente até então. Essa exposição é importante acontecer em Ouro Preto na Semana da Conjuração da Inconfidência Mineira, justamente por entendermos todos que é a Conjuração Mineira o ponto de partida que nos levou a ficar independentes, não é? É a Conjuração, a Inconfidência, o nosso primeiro despertar de liberdade no território, que hoje é o território brasileiro.
Então, ter essa exposição aqui em Ouro Preto, um local numa data tão significativa, é fundamental para que a população entenda e perceba a conjuração como parte desse processo que nos tornou independentes de Portugal.